Oi, pessoal. Enquanto nós estamos falando sobre Mateus, nós entramos profundamente nesse livro. Como nós falamos da última vez, o livro de Mateus começa com o nascimento de Jesus Cristo. Então, antes, o povo de Israel ele estava preso, né? Mas depois Jesus Cristo vindo para esse mundo, eles puderam ter a oportunidade de escutar a palavra diretamente de Deus. E essa palavra, ela trabalhando vividamente no coração das pessoas, a gente pode ver isso através do livro de Mateus. Estimados espectadores, qualquer pessoa que seja, independente da vida que você viva, mesmo que você não tome uma decisão, mas se vocês aceitarem a palavra de Deus, então, assim como as coisas aconteceram no livro de Mateus, também as coisas podem acontecer na sua vida. As pessoas frequentemente pensam assim: eu não tenho fé. Eu não consigo. Eu tento, mas não dá. Eu leio a Bíblia, mas não é interessante. Sabe quem é que ensina essas coisas para vocês? Vocês somente pensam e falam coisas assim sem pensar. Mas a maioria desses pensamentos são pensamentos que vêm de Satanás. Por isso eu tenho o pensamento de que não vai dar certo. Não vai dar. Mas o que Mateus falou? Dá. Jesus abriu os olhos de um cego. Se Jesus Cristo fizer isso através de você, vai dar. É só você aceitar a palavra de Deus. A Bíblia nos fala as coisas assim. Vocês vão escutar a voz de quem? Escutem a voz da Bíblia. E assim como Jesus Cristo trabalhou na terra, assim também Ele vai trabalhar através de você. Assim como Jesus Cristo abriu os olhos de um cego, assim como Ele fez com um paralítico, assim como Ele fez com um leproso. Ele quer fazer a mesma coisa através de vocês. Mas sabe qual é o problema? Está no seu coração. Há muito tempo atrás, eu queria estudar sobre o sangue e eu estudei um pouco sobre o sangue. Então, primeiro eu estudei como ver qual é o tipo sanguíneo da pessoa. Então, eu tenho A, B, AB e O. Esses são os 4 tipos sanguíneos. E tem 2 tipos de remédios que são utilizados, anti-A e anti-B. O remédio anti-A, quando a gente coloca no sangue, a gente misturava no sangue. Então, o tipo sanguíneo A jamais se mistura com o anti-A. Por mais que você misture, separa, mistura, separa, mistura, separa. Não se mistura de jeito nenhum. Então, se separa do anti-A, então é o grupo sanguíneo A. E se separa do anti-B, então é o sangue B. Então, isso será o tipo sanguíneo B. E se mistura com os dois, é o O. Se não mistura com os dois, é o B. A B. Então, o tipo A não mistura com o anti-A. Então, não só com o sangue. É a mesma coisa com o coração. Então, o coração que eu aceito de Satanás, eu jamais posso unir com o de Jesus Cristo. Se eu falar em outras palavras, se você tiver o coração de Satanás dentro de você, jamais você vai poder aceitar o coração de Jesus.
Se você souber disso, a sua vida espiritual se torna muito fácil. Mas, pelo contrário, a pessoa que tem o coração de Jesus jamais pode aceitar a voz de Satanás. As pessoas que têm problema mental, vocês sabem que tipo de pessoas que são? As pessoas que não querem aceitar a voz de outra pessoa, de jeito nenhum, essa pessoa se torna doente mental. Se, por acaso, uma mulher, se ela amar 2 homens no coração dela, sem ela saber, então vai ser muito fácil para ela se tornar doente mental. Ela vai começar a sofrer, ela vai ficar angustiada, e ela vai ficar... É uma coisa muito, muito simples que a gente está falando. Então, dentro da Bíblia, a palavra de Deus, ela veio para o homem e ela se aproximou do homem. Esse ser que veio com a palavra é Jesus Cristo. A palavra que sai da boca de Jesus Cristo é o mesmo trabalho de Deus. Ele pôde expulsar o demônio, ele pôde acalmar a tempestade. Essa palavra de Jesus trabalhou exatamente como a palavra de Deus. Mas Satanás, para que a gente não aceite a palavra de Jesus, através de toda a sua experiência, Satanás ele coloca uma outra coisa no seu coração. Eu não tenho fé. Eu oro e não dá certo. Eu leio a Bíblia, mas me dá sono. Eu já orei, mas eu nunca fui respondido da minha oração. Eu sou muito mundano. Então, Satanás, ele começa a fazer surgir esses tipos de corações dentro de nós. Ele fez com que a gente não pudesse aceitar a palavra de Deus. Sabe qual é o motivo de eu ficar emocionado cada vez que eu leio o livro de Mateus? Quando eu aceito essa palavra de Deus no meu coração, Jesus Cristo falou para o paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda, não é? Mas se esse paralítico não acreditasse, ele continuasse, não, eu não consigo andar, e ele ficasse deitado. Então, no coração do paralítico, ele estava cheio do pensamento que ele não conseguia levantar e andar. Mas Jesus Cristo expulsou esse pensamento e Jesus Cristo, ele plantou no coração do paralítico que ele podia se levantar e andar. Então, esse é o trabalho que a Bíblia nos fala. Então, a palavra de Deus, ele expulsa aquele pensamento, aquela experiência que eu tive até agora e faz essa palavra tomar lugar no meu coração. Por isso, se vocês aceitarem a palavra de Deus, vocês se tornam como Deus. E o trabalho de Deus começa a acontecer dentro do seu coração. Isso é incrível. Então, hoje vamos falar de Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem nas Judeias fujam para os montes. Então, o que isso está ensinando? Então, quando a gente vê no livro de Daniel, capítulo 9, está escrito que faltava 70 semanas. Então, ele determinou 70 semanas. Então, 70 semanas é uma... Então, 70 semanas é um ano. Então, são 490 anos. E está falando para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna.
para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ou seja, Jesus Cristo vai aparecer. Então, 490 anos, né, que são 70 semanas. Então, o que a Bíblia nos fala? Que está falando que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o ungido ao príncipe 7 semanas, 72 semanas. Então está falando sobre o ungido que é Jesus Cristo. E ele não está falando que para restaurar e edificar a Jerusalém, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas mais 62 semanas são 69 semanas. Então, 70 semanas. Então, 70 semanas são 490 anos. Então, 62 semanas são 483 anos. 69 semanas. Então, se passar 483 anos, vai aparecer Jesus Cristo, o ungido. Então, Jesus Cristo vai vir e vai acabar. E a última semana vai ter que continuar. Então, antes de completar 490 anos, porque o povo de Israel crucificou a Jesus Cristo, então o que Jesus Cristo vai fazer? Jesus Cristo, ele deu o tempo dos gentios. Porque Jesus veio pelos israelitas, né? Então, chegando o tempo dos gentios, então o povo de Israel foi espalhado, Jerusalém, o templo de Jerusalém, ele foi destruído, né? Então acabou, não era mais o tempo deles, as praças. Então, quando acabar o tempo dos gentios, de novo vai ser reedificado o templo de Jerusalém. E assim os judeus vão entrar de novo em Jerusalém e vai acontecer o incrível trabalho do povo de Israel receber salvação. E a gente está falando sobre esse processo. Então, quando a gente vê o livro de Daniel, está escrito sobre esse processo. Mas chegando o tempo dos gentios, o que aconteceu? Assim como vocês sabem, o evangelho que só foi pregado para os judeus, agora está sendo pregado para os gentios. E na Bíblia está falando claramente sobre isso. Jesus Cristo, ele morreu na cruz e depois que ele ressuscitou, por último, os discípulos perguntaram, é agora que vai ser o tempo? Jesus falou o quê? O tempo não é vocês que têm que saber. Somente o Espírito Santo é que tem autoridade para saber isso. E desde as Judeias até os confins da terra vai ser testemunhado isso. Então, Samaria não é a terra onde estão misturados os povos? E ele está falando que até os confins da terra vai ser testemunhado isso. O que quer dizer até os confins da terra que ia ser testemunhado? Que ia ser pregado o evangelho para todos os gentios também. Todos os 12 discípulos de Jesus eram judeus. É claro, Judas Iscariotes morreu. Mas aqueles 12 discípulos de Jesus pregaram o evangelho. Eles não quiseram pregar o evangelho até os confins da terra. Eles continuamente pregaram o evangelho se reunindo em Jerusalém. Mas Deus, para fazer com que eles pregassem o evangelho fora de Jerusalém, deu
perseguição para eles. E eles começaram a sair da Judeia e foram para Samaria pregar o evangelho. Vocês sabem que Filipe estava pregando em Samaria, né? E quando a gente vê em Atos capítulo 10, Pedro pregou o evangelho para o Cornélio. Quando a gente lê o livro de Atos capítulo 10, um anjo, quando o anjo mandou uma pessoa para Pedro, quando o anjo foi para Pedro e mandou ele pregar o evangelho para Cornélio, então a primeira coisa que Pedro perguntou para Cornélio foi: por que você me chamou? E Cornélio, ele explicou tudo em detalhes. E quando Pedro escutou isso, ele pensou: Deus também quer pregar o evangelho para os gentios. E assim ele pregou o evangelho para os gentios. E Cornélio recebeu a salvação e recebeu o Espírito Santo. E assim o evangelho começou a ser espalhado para os gentios e continuamente estava sendo pregado para os gentios. E chegou a época da Judeia ser restaurada. E está falando o quê? Aqui, assim como está falando aqui em Mateus capítulo 24, versículo 5, 25, versículo 15. Quando, pois, virdes a novel da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, é essa história que está dando continuidade. E agora é a época dos gentios. Os judeus quase não recebem salvação. Mas o missionário que a gente enviou para Jerusalém para pregar o evangelho falou que ultimamente algumas pessoas em Jerusalém estão recebendo a salvação. Está acabando o tempo dos gentios e está voltando o tempo para os judeus para receberem a salvação. Então, no livro de Mateus capítulo 24, Jesus Cristo está falando sobre os fins dos tempos em detalhes. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, o Senhor Jesus está falando o que vai acontecer quando ele estiver para voltar. O que o livro de Mateus ele está falando? Que Jesus ele veio como palavra e ele foi estabelecido nessa terra como palavra. Se você aceitar a palavra, que bom. Se não aceitar, não tem problema. Não é isso que Jesus Cristo está falando. Você aceitar a palavra é diferente de você ir para um restaurante e fazer a escolha da sua comida. Então, também é diferente de você escolher uma roupa. Também é bem diferente de você ir para uma loja de móveis e escolher o móvel que você quer. Você ir para um shopping, ou você ir para um restaurante, ou você escolher um móvel, você tem escolha sobre o que você quer. Mas a palavra de Deus não é que você tem que aceitar porque você quer aceitar ou rejeitar porque você quer rejeitar. Não tem escolha. Se você aceitar a palavra de Deus, é vida. Mas se você não aceitar a palavra de Deus, é maldição, é destruição. Então, muitas pessoas que não aceitam a palavra de Deus, a gente pode ver que são destruídas e amaldiçoadas. Porque a palavra de Deus não é algo que é bom eu aceitar ou que se eu quiser eu posso rejeitar. Se você rejeitar a palavra de Deus, você está rejeitando a Deus. Então, é lógico que você tem que ser amaldiçoado. E é lógico que você somente vai poder ser destruído. Então, quando você pega a Bíblia e lê, você não pode ler vagamente, você tem que ler cuidadosamente.
Porque a Bíblia ela nos ensina a fazer perceber ele e aceitar ele. O primeiro homem rejeitou a palavra de Deus e foi amaldiçoado. E como sendo descendentes de Adão, nós seguimos a nossa cobiça. No final, nós somente também somos pessoas que receberemos destruição. Nós podemos descobrir isso. Então, o que nós temos que fazer? É deixar todo o nosso pensamento de lado e aceitar a palavra de Deus. Mas Satanás não deixa a gente aceitar a palavra de Deus. Ele coloca um outro pensamento em nós. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode ver que o nosso pensamento muitas vezes é diferente da palavra de Deus. Não somente nós, mas todas as pessoas são assim. Quando Abraão se encontrou com Deus, Abraão aceitou a palavra de Deus? Não. Quando ele se encontrou com 90 anos com Deus falou para Abraão, a sua esposa já não se chamar mais Sarai, mas Sara, porque eu lhe darei um filho através dela. Abraão não aceitou essa palavra. Assim como vocês sabem, ele riu dessa palavra. Como um homem de 100 anos vai poder ter um filho? E a Sara tem 90 anos. Não faz sentido. Como eu vou poder ter um filho? Abraão rejeitou a palavra de Deus. Pedro também. Hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. O que Pedro falou? Nem que eu tenha que morrer contigo, eu não te negarei, Senhor. Todas as pessoas de Deus, porque são descendentes de Adão, independente de quem seja, elas têm vários pensamentos. Por milhares de anos, Satanás trabalhou dentro do ser humano para que ele rejeitasse a palavra de Deus. Então, dentro do nosso coração, porque nós temos a voz de Satanás, nós simplesmente não podemos aceitar e seguir a palavra de Jesus. Então, quando a gente verifica o nosso pensamento, a gente pode descobrir que o nosso pensamento é diferente da palavra de Deus. Porque o nosso pensamento é diferente da palavra de Jesus. Você rejeitar a palavra de Jesus é você rejeitar a Deus. Então, o que a Bíblia nos ensina? Quando a gente pensa, os pensamentos que surgem dentro de mim são pensamentos que somente são sujos, maus, imundos, que somente podem rejeitar a Deus. Então, se eu deixar esse pensamento, por mais que eu queira fazer bondade, por mais que eu queira fazer coisas boas, eu não consigo. Então, jogando fora esse pensamento, a Bíblia nos ensina que nós temos que aceitar a palavra de Deus. Então, compreendendo, pessoal, então, quando eu vejo o meu pensamento, ele é muito sujo, mau e imundo. E assim a gente joga fora esse pensamento. E assim a gente pode aceitar um novo coração de Jesus Cristo, que é novo, que a gente jamais imaginou. E se esse coração de Jesus Cristo entrar em nós, desde então, um coração de Jesus Cristo começa a se formar dentro de nós. Então, Satanás trabalha para que a gente não aceite a palavra de Jesus. Mas se a gente aceitar a palavra de Jesus Cristo, a gente vai poder ter o mesmo coração de Deus. E se a gente tiver o mesmo coração de Deus, sabe o que acontece? Acontecem coisas incríveis. Tudo que você quer fazer é o que Jesus Cristo quer fazer. E tudo que Jesus Cristo quer fazer é o que você quer fazer. Se você se tornar um coração com Jesus, ele vai trabalhar incrivelmente através de vocês. Qualquer dificuldade que tenha, Jesus Cristo vai vencer. Qualquer desesperança que tenha, você vai poder ganhar esperança. Você vai poder vencer todas essas coisas. Então, dentro do coração do descendente de Adão que cometeu o pecado,
dentro do ser humano que está contra Deus, Deus concedeu sua graça e Deus está conduzindo para que a pessoa possa ter o mesmo coração que ele. Então, o livro de Mateus, ele começou a trabalhar dessa forma na gente. Por isso, se vocês realmente se tornarem pessoas de fé, por mais que pareça bom, então vocês vão poder seguir a palavra de Deus. Então, as pessoas que fazem jogo de aposta, elas sabem que não podem fazer jogo de aposta. Mas elas jogam. As pessoas que se drogam sabem que não podem se drogar, mas se drogam. Então, muitas pessoas, elas são enganadas e arrastadas por Satanás. Mas se vocês jogarem fora o seu pensamento e seguirem a palavra de Deus, então não fiquem julgando se essa palavra de Deus é certa ou errada. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Tá certo, tá errado. Você não precisa pensar nisso. Mas se vocês simplesmente aceitarem a palavra de Deus, desde então a palavra de Deus vai começar a trabalhar em você. E Deus vai trabalhar de uma forma incrível. Então, por isso, no livro de Mateus, quando acaba o Evangelho de Mateus, então, e vocês aceitarem essas palavras, então vocês vão poder ter uma vida gloriosa como a vida de Jesus Cristo. Então, eu vou continuar falando da outra vez, que esse livro, que essas palavras do livro de Mateus tomem lugar nos seus corações. Muito obrigado.